pedir desculpa por este atraso inicial, mas afinal estamos em Portugal, por isso também se justificará. Como moderador, espera-se que seja também moderado e por isso vou passar de imediato ao lançamento do nosso tema desta noite. No entanto, não deixando de agradecer a presença do Dr. João Duque entre nós e também a presença de cada um de vós que se dignaram fazer-se presentes por esta via encarnada ou pela via da internet para aqueles que estão a assistir no site. Onde está Deus quando morre o inocente? Terrível e densa interrogação a que nos traz nesta noite ao CUFC. Apetece-me dizer que esta é a pergunta que nos distingue como humanos e que nos obriga em cada dia a reorganizar as nossas concepções mentais. Esta é a pergunta de Jó, a pergunta do inocente que ousa revoltar-se contra as concepções vigentes que pretendiam justificar o seu sofrimento com um pecado coletivo que merecia punição. Contra ela insurge-se, porém, deixando-a envolvida na aura de um mistério insondável, a que, por insuficiência de convicção quanto à vida para além da morte, ficava sem solução. Terá de se esperar pelo cristianismo para levantar o véu, mas ela regressa insistentemente. 1755 fê-la retornar com uma virulência especial. Voltaire retoma no seu poema sobre o desastre de Lisboa, a propósito do terremoto de 1755, a que responde por carta de 18 de agosto de 1756 o preconizador do contrato social Jean-Jacques Rousseau. Para Leibniz, a resposta deveria encontrar-se na convicção de que este era, afinal, o melhor dos mundos, inaugurando uma tentativa de resolução de uma inquietação situada no âmbito que eles encontram como teodiceia. É ainda a pergunta de Hans Jonas, perante o aparente silêncio de Deus face ao holocausto dos nazis. É a pergunta de cada homem perplexo perante a dor e o sofrimento que parecem ganhar ao bem e à felicidade. Mas uma pergunta que, paradoxalmente, já supõe uma resposta, pois só é possível compreender-se se supuser a existência de um Deus bom perante o qual o mal contraste. Estas são notas e pontas soltas de um discípulo que, estou certo, quereremos continuar a ser, qual Penélope, porque pretendemos ser fiéis à convicção de que a vida tem sentido. Para nos guiar na condução do Tiago, metáfora naturalmente, temos entre nós um dos teólogos portugueses mais reconhecidos da atualidade, que dispensa apresentações, mas que a justiça me pede que recorde, a começar o facto de, em 2004, ter publicado uma obra na qual esta e outras interrogações encontram resposta pertinente. Editou esse ano pela Alcalá e Universidade Católica o livro O Excesso do Dom, que sucedeu ao Credo de 2002, a Dizer Deus na Pós-Modernidade de 2003 e a Cultura Contemporânea do Cristianismo de 2004, Educar para a Diferença com Olga Duque em 2005 e Transparência do Conceito, Estudos para uma Metafísica Teológica de 2010. Obras que mereceram reconhecimento nacional e internacional. Doutorou-se em 1996 pela Faculdade St. Georgen, Frankfurt, com tese sobre a filosofia da arte em Hans-Georg Gadamer, tese publicada pela editora Herder. É ainda um reconhecido organista e, de facto, há aqui uma série de dados sobre a sua investida por mundo da música. Em 1989 deslocou-se à Alemanha, onde trabalhou durante 4 anos como animador pastoral da comunidade portuguesa de Diocese de Speyer, com um centro em Casa de Lauter. Teve frequentado a pós-graduação em Teologia na Faculdade de Teologia de Frankfurt, onde concluiu com o doutoramento em Teologia Fundamental com o conselho da Fundação Carlos Gulbenkian em 96. Em 1996, tornou-se assistente na Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Em 1998, professor auxiliar na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Professor convidado na Faculdade de Filosofia, em Braga. Desde 2002, professor associado na Faculdade de Teologia da UCP. Professor convidado na Faculdade de Ciências Sociais, em Braga. E na Faculdade de Filosofia, na Escola das Artes e no Instituto Teológico Compostolano, da Universidade Pontifícia de Salamanca.
é secretária da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé e Comunismo, desde 2007 diretora adjunta da Faculdade de Teologia da Universidade Católica para o Núcleo de Braga. Em 2011 fez a agremiação à Faculdade de Teologia da Universidade Católica, sendo desde abril o presidente do Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa. Antes de lhe dar a palavra aqui encarnada, não resisto a ler algumas das suas palavras feitas livro e passo a revelar-vos. O ser humano parece não ser, pois, mais que um Jó errante e sem fim, mesmo sobretudo na queixa questionante à semelhança do salmista. Até quando a Auschwitz, ou a Bósnia, ou Timor? Até quando o que me rodeia, dia a dia? A morte da criança inocente, a deficiência de quem não tem culpa, as injustiças gritantes a que estão sujeitos os desprotegidos, a opressão e escravização que estão longe de ter terminado. Ou então, até quando a minha própria culpa e o meu pecado? Dito de novo com o salmista, porque é que andais tão afastados, Senhor, e vos escondeis nos tempos da angústia? Até quando há profundidade da vida e da realidade? O Tiago é sempre. Obrigado. Antes de mais, pela vossa presença, pelo convite também e por esta amável apresentação, carregada de alguma amizade e exagero, e algumas incorreções já só pelo facto de que a Comissão Episcopal de que eu fui secretário foi extinta e, portanto, já não sou secretário dessa Comissão Episcopal. Nem serei. Ora, continuo a colaborar muitos modos. A questão, de facto, que aqui nos ocupa, hoje à noite, já alguns dos meus amigos que souberam, pelas redes todas de circulação que eu vinha aqui, declararam não me invejar na medida em que não conseguem vislumbrar a resposta para a questão. Eu, de facto, também não a tenho, para ser sincero. Embora eu estivesse dito que este livro, enfim, pode ter algumas respostas pertinentes para a questão, de facto, até pelo pequeno texto que leu, me parece que não. E eu não gostaria de deixar de começar sem deixar logo claro que defendo não haver resposta a esta questão. Não haver resposta no sentido total da resposta, ou seja, no sentido de que o Gil Ferreira fala das respostas que resolvem as nossas perguntas. Não há. Isto é uma pergunta insolúvel, em última instância, a vários níveis. Haverá sim, e depois, para isso, somos, à partida, crentes, todos, não sei, mas para quem é crente, pelo menos a determinados níveis de fé e esperança, haverá sim uma proposta que permita vislumbrar aquilo que eu, insistentemente, aliás, hoje de manhã tive uma aula precisamente sobre este tema, calhou, foi mesmo no decorrer do semestre, calhou no mesmo dia, mas que eu costumo insistir com os meus alunos, há o vislumbrar de uma luz no fundo do túnel e provavelmente não muito mais que isso. Ora, tendo em conta a gravidade da questão, vislumbrar uma luz no fundo do túnel é essencial e é fundamental, evidentemente. E, portanto, radicalmente, frente a esta questão, só havia duas saídas: ou luz nenhuma e absoluto desespero, ou uma luz no fundo do túnel. E muito mais, não. Nem nós, convictos cristãos, podemos, penso eu, adiantar muito mais. Mas eu vou levar as coisas com alguma sistematicidade na apresentação e, sobretudo, enfim, tenho mais expectativa das questões que se possam levantar e do debate que se possa levantar. De tal maneira que o que vou dizer agora é só simplesmente provocar, pensar algumas coisas e depois, a partir disso, conversaremos. Precisamente no sentido de tudo. O primeiro aspecto refere-se, aplica-se já ao próprio título. É certo que, aliás, o desenvolvimento da apresentação logo no início, que a questão nos conduz ao problema do sofrimento. E, portanto, eu situaria a questão que é esse nível. Ao nível do mal, genericamente, filosoficamente, nós tratámos isto sobre o problema do mal, mas o nível do mal, no aspecto do sofrimento, não exclusivamente ligado à morte,
embora a morte aqui pudesse surgir como um símbolo, se quisermos, de uma manifestação, em alguns casos extrema, talvez, do sofrimento. Isso é realmente quem fica. Aqui a ver mais propriamente por esse lado, do outro nem por isso. Agora, a questão da morte é mais vasta, se quisermos, e pode não ser ligada exclusivamente à questão do sofrimento, evidentemente. E, portanto, onde está Deus quando morre o inocente, rigorosamente, morremos todos inocentes, ou seja, ninguém merece a morte. Em última instância, assim como todos merecemos, por outro lado, ou seja, a morte, na nossa condição de humanos, é algo natural, enquanto morte biológica, já não estamos a falar noutros níveis de morte propriamente. E, portanto, nesse sentido, nós somos sujeitos ao fenómeno da morte e, portanto, não temos culpa nisso, rigorosamente, somos todos inocentes em relação. Mas, até por ser assim, e por ser inevitável, não é? Em última instância, isso não tem por que causar um sofrimento extremo. Pode causar sofrimento, num certo sentido, mas acho que, a não ser em determinados casos, como estes que foram referidos aqui, a não ser em determinados casos, a morte, de facto, pode ser desacoplada da questão do sofrimento. Embora, sobretudo, aqueles a quem alguém morre, evidentemente, sofrem. Isso é normal também, humano. Portanto, nesse sentido, eu teria alterado ligeiramente o título, só manter onde está Deus quando sofre o inocente. Mesmo sem ser ligado à questão da morte, e, então, no caso em que a morte provoca esse sofrimento inocentemente. Porque é que me morreu o meu filho? Pergunta sempre uma mãe. E aí sim, estamos já perante uma manifestação de sofrimento ligado à questão da morte, não é claro? Porque é que me morreu o meu avô de 90 anos? Porque chegou ao fim, como toda a gente chega ao fim, no sentido. Sofremos com a separação, mas é outro nível já. Onde está Deus quando morre o meu avô de 90 anos? Só se, nesse caso, questionarmos por completo o facto de sermos mortais. Mas isso é outra questão, já bastante mais. Bom, então, indo à questão do sofrimento, onde está Deus quando sofre o inocente, seja de que modo for, e quando sofremos com o sofrimento do inocente, que essa é a questão até que nos une bastante e que marca um bocado a identidade judaico-cristã. É que o sofrimento, como o sofrimento do inocente, é uma das nossas pedras de toque. Não temos legitimidade de não sofrer quando há um inocente que sofre. E, portanto, faz parte da nossa identidade sofrer com esse sofrimento, aquilo que chamamos genericamente simpatia ou compaixão, que é sofrer com o sofrimento dos outros, quando é o sofrimento de si. Ora, a primeira questão que se coloca é o envolvimento da questão de Deus no problema do sofrimento. Pode não ser envolvido. Pode não ser envolvido. Ou seja, nós podemos ver as questões de modo muito naturalista, por exemplo. Enfim, o sofrimento faz parte do nosso funcionamento normal na natureza. Quando há coisas que correm mal, segundo a nossa perspectiva, talvez segundo uma perspectiva evolucionista até podem correr mal, não é? Ou seja, tem que correr mal para que as coisas melhorem, sei lá, há muitas abordagens disto. O que é que Deus tem a ver com o assunto? Potencialmente nada. Ou então se banalizarmos a questão do sofrimento, ou então se reduzirmos a questão do sofrimento a um problema psíquico. Nós sofremos porque deixámos-nos sofrer. Portanto, é um problema mental nosso. Se fizermos um certo trabalhinho sobre a nossa mente e a nossa capacidade de ser atingidos pelo sofrimento, certamente resolvemos esta questão. Portanto, não há um envolvimento. Eu diria que o envolvimento de Deus na questão do sofrimento, para crentes e não crentes, mesmo para quem questiona Deus, para quem não é crente por causa disso, mas significa o atingir um certo patamar no tratamento da questão, que eu considero até que é um patamar mais radical. Ou seja, quando levamos a questão do sofrimento à sua radicalidade de absurdo. Em muitas situações, nós até encontramos justificações diversas para o sofrimento. Um atleta sofre no seu treino, quer atingir determinado fim, é um sofrimento relativo. Há sofrimentos que nós podemos justificar muito mal, mas o sofrimento do inocente, por um lado, e o sofrimento naquilo que o
considerar o sofrimento inútil, para nada, sem finalidade, injustificado, por completo. Quando se vitima um inocente, quando se vitima uma criança inocente, o que é que isso resolve para a humanidade? Que contributo é que isso traz para a humanidade? Não há forma de ver algum tipo de utilidade, seja qual for. E, portanto, nesta radicalidade de um sofrimento sem culpa, e por outro, sem culpa do que sofre, evidentemente, a culpa que eu provoco, evidentemente, de um sofrimento sem culpa e de um sofrimento inútil para nada, sem vislumbre de qualquer justificação, é onde nós situamos, talvez, o ângulo da radicalidade de um sofrimento que não conseguimos compreender. E esta questão, onde está Deus, é, no fim de contas, a formulação dessa incompreensão. Quem não chega a colocar essa questão é ou porque é insensível a este problema, simplesmente, ou então conseguiu encontrar uma justificação qualquer. Sofre para isto, sofre para aquilo, sofre para aquilo. Ou então é insensível, ou então diz isto é o destino, não há volta a dar, no final eu fico conformado. Quem levanta a questão, onde está Deus, quando acontece isto na sua máxima radicalidade, ou seja, quando se manifesta que não há explicação para o assunto, é quando assumimos que de facto estamos perante um absurdo. Caso contrário, não colocamos a questão. Aí eu assumo, claramente, não sei se certamente já terão lido algumas das obras de Albert Camus. Camus é, sem dúvida, os escritores franceses talvez relevem isto assim, mais, juntamente com Dostoiévski, que é aquilo que sobre este problema vale a pena ler, se quisermos assim, mais a fundo. E eu identifico-me, até um certo ponto, evidentemente, há depois a questão da luz, no fundo de tudo, identifico-me, até um certo ponto, como Camus, ou seja, radicalmente há manifestações de sofrimento que são manifestações do absurdo da nossa criação, diríamos assim, genérica. Se essas manifestações têm a última palavra, a nossa criação é absurda. E, portanto, o médico Rieu, da peste de Camus, recusa-se a aceitar este tipo de criação. Isto não faz sentido, absolutamente. O Ivan, dos irmãos Karamazov, não é? Diz que dá de volta o seu bilhete do paraíso. Se entrar para o paraíso, implica aceitar que uma criança inocente seja eliminada. E que isso faça sentido. Se eu, para entrar para o paraíso, tenho que aceitar que isto faça algum sentido, eu recuso essa entrada do meu bilhete de volta. Diz ele, claro. E eu, num certo sentido, identifico, porque acho que é aí onde a questão é colocada na sua radicalidade. E onde, de facto, manifestamos a nossa não insensibilidade a essa questão. E é aí onde nós nos aproximamos de Jó, claramente. E às vezes podemos ter a noção de que estamos já a jogar, por assim dizer, num terreno de jogo muito distante do mundo bíblico, já muito distante do cristianismo, não, antes do contrário. Claramente, o livro de Jó é a demonstração de um Deus mesmo, ou seja, enfim, simbolicamente no livro, não é? De que Jó foi aquele que bem compreendeu Deus e bem falou de Deus, contrariamente aos seus amigos. Precisamente que encontraram essas explicações todas. E ele não. Não só não encontrou, como não ouviu os amigos que lhe disseram o que estás tu a fazer a revoltar contra Deus. E ele disse, mas eu revolto porque eu não aceito que isto possa ser assim. Não é correto que isto possa ser assim. E Deus diz, e é ele que fala de Deus, não somos amigos. E não lhe arranjou solução no fim. Não disse, isto é por causa disto ou por causa daquilo. Não explicou nada. O livro de Jó não explica absolutamente nada. Deixa, certamente, a questão funda, não é? Deixa a possibilidade da esperança ou da fé, apesar de tudo. Depois é usado também em alguns livros de judeus que vêm nesta tradição. Portanto, isso seria o primeiro aspecto. Ou seja, é sintomático alguém, mesmo ateu, digamos, que coloca essa questão, dizem que existe Deus, onde está Deus quando a morte não sei. Não pode ser. Provavelmente não existirá, depois já iremos uma das soluções possíveis. Mesmo nessa situação é onde se leva a questão na sua seriedade ao mais fundo. E, segundo a tradição bíblica, digo, aliás, um grande teólogo do século XX, que é Karl Rahner, o cristão não pode assumir uma posição inferior a esta. Ou seja, não pode vir abaixo desta radicalidade. Tem que assumir
assumir, se quisermos, esta posição de Jó, em última instância, isto não faz sentido. Caso contrário, arranja estratagemas de solução, que isso é que é o problema. Aliás, que a nossa cultura abunda muito, claramente. Porque temos recursos tecnológicos, essas coisas todas, para conseguir estratagemas de resolver a situação, contornar a situação, isso é que é o problema. Por exemplo, ao nível do sentido, o Ricardo fala desses três níveis, o sentido de pensar e do agir, por exemplo, ao nível do sentido que é atualmente mais, talvez, o mais premente, é conseguindo lidar, já referi no início, lidar com o nosso sentido de tal maneira que não sintamos sofrimento com este problema. E, portanto, quando vemos uma vítima a ser vitimada inocentemente, não somos atingidos. Possivelmente até podemos chegar ao ponto de nós próprios não sermos atingidos. Se formos atingidos inocentemente, isso não nos afeta. A famosa apatia, não é, da tradição histórica, que vem de longa tradição asiática e que se consegue através, de facto, de um trabalho sobre o nosso sentir para deixarmos sentir. Sentir a todos, claro, isto tem um preço. Deixarmos sentir também, claro, positivo. Ou seja, que é a alegria, tem que se pagar esse preço. Mas deixarmos sentir, estamos na apatia total. Até mesmo do ponto de vista físico, que é possível. Deixar de sentir, tanto como o sofrimento é o sermos afetados, até neurologicamente, por algo que nos faça sofrer, trabalhar nisso, deixarmos de sentir, por exemplo. Então, este trabalho sobre o sentir é uma das fugas possíveis da questão do sofrimento. Que está claramente em contradição com toda a tradição bíblica, judaica e cristã. Eu diria que, nesse sentido, a nossa tradição judaico-cristã é partidária do sofrimento, não porque gosta do sofrimento, mas partidária que se leve, se enfrente o sofrimento a sério, se chama problema. E não se arranjem métodos de fuga. Isso, porque, claramente, isso tem uma razão, porque trabalhar sobre o nosso sentir implicará atingir a insensibilidade, e a insensibilidade é precisamente a incapacidade de sentir com os outros, claro. E, portanto, na nossa incapacidade de sentir com os outros, violamos o princípio fundamental da compaixão, também da com-alegria com os outros, etc. Ou seja, da nossa relação social. Isso é o núcleo de toda a concepção de ser humano e de salvação também na perspectiva bíblica. E, portanto, está completamente descartado este caminho. No entanto, é um caminho muito atrativo no mundo contemporâneo. Não só para a dor física, o problema do analgésico, se quisermos genericamente, mas sobretudo o problema dos analgésicos psíquicos. Até ao analgésico, inclusive, tecnológico da própria cibercultura, se quiser, pode, de facto, permitir aliar-nos ao modo, ao mundo real, que o sofrimento dos que nos circundam deixa para nós fazer qualquer sentido e afetar, seja bom. Também, por lado do pensamento, não vou desenvolver muito isso, isto é uma história muito longa, aliás. A história da reflexão, ou seja, do Leibniz, do Kant e tudo isso ali no século XVIII foi, enfim, interessantíssima, sobre o modo de arranjar uma solução do ponto de vista do pensamento. Porquê? Como diz Virgílio Ferreira relativamente à morte, o que nos dá mais medo na morte, e o que, enfim, nos dá mais aversão à morte, se quisermos, ou recusa da morte, até não será a morte em si, mas o facto de nós termos dificuldade em encontrar sentido para a morte. Quer dizer, que sentido faz alguém que deseja viver sempre terminar? E este absurdo, o sem sentido, mesmo do ponto de vista do pensamento, acaba por ser aquilo que nos afeta mais. Ou seja, e nós sabemos isso, há coisas que custam e fazem sofrer, mas se a gente vira um sentido para aquilo, uma finalidade daquilo, acaba por encaixar e superar. O problema é, voltamos ao mesmo, quando não se tem sentido. Ou seja, quando há aquelas manifestações de sofrimento do inocente e inútil, que de facto não tem sentido nenhum. E aí é que é o problema. Ora, desde sempre, desde a antiguidade, que os pensadores estão preocupados com esta questão do mal para ver se arranjam um sentido para isto. Veio de algum lado, por alguma razão, não há estar aqui por nada. Não é? E então, ou porque Deus criou o problema do mal, criou-se para alguma coisa, para nos educar, para nos purificar, para nos salvar, arranjam-se todas essas medidas. Ou então, é uma própria artimanha da natureza para eliminarmos mais fracos e fazer sobreviver os mais fortes, etc, etc. Tudo isso pode surgir como justificação. Ou então, enfim, como num quadro bonito, é preciso cores
claras, cores escuras, portanto é preciso o contrabalanço do mal com o bem. Como é que nós... Que sabor teria para nós a alegria se não fosse o problema, se não sofrêssemos noutras ocasiões? Que sabor tinha para nós a saúde se não tivéssemos doença de vez em quando? Portanto, tudo isto é preciso para equilibrar. As leituras asiáticas fazem o yin e o yang, portanto, o escuro e o claro, tudo isso é necessário para a harmonia do todo. Bom, e nós tentamos, enfim, um enquadramento disso, resolvemos o problema desse absurdo. Há tentativas de pensamento também, mas que acabam por ser tentativas de resolver o absurdo contornando. O que é interessante nestas tentativas de pensamento é que os pensadores, muito felizes com o que conseguiram, até na nossa tradição, mesmo escolástica, não é? Muito felizes com o que conseguiram, quando são atingidos por um problema do mal, do sofrimento, neles mesmos ou nos seus queridos, cai-se-lhes por terra as suas teorias. Ou seja, o fenómeno de sofrimento em si mesmo acaba por rebater sempre no seu absurdo, sobretudo quando é mais grave, rebater sempre todas as teorias que conseguimos construir em relação a isso. A mais conhecida da nossa tradição cristã é dizer que o mal não existe. O mal, rigorosamente, não tem essência. O ser é o bem, o mal é a ausência de bem. Portanto, se não existe, não há pena sequer estarmos a preocupar muito com esta questão, porque é uma questão que não existe. Muito bem, não existe, claro, não nos afeta. Mas quando afeta, levanta-se a questão. E nós temos depois a tradição bíblica que diz, e até quando? E afeta, rigorosamente. Já morremos, já são do Novo Testamento, em que afeta o próprio Deus. Como é que este problema de sofrimento iria afetar o próprio Deus se ele nem existe? O sofrimento. Seria, de facto, um absurdo. Portanto, é certo que esta teoria, do ponto de vista filosófico e ontológico, faz o seu sentido e tem a sua importância, mas localizada. E nunca como artifício para resolver a questão antecipadamente. Por isso, já estão a ver, é que eu me encaminho para uma não solução à pergunta propriamente, mas só para a luz no fundo do túnel. Portanto, a relação com Deus pode ser então entendida como o levar a questão do sofrimento ao máximo da sua questão. Ao máximo da sua questão. A qual claramente depois só nos deixa, de contas, uma saída. Que não são as explicações relativamente às tentativas de saída, faltava uma que eu não queria deixar fora, porque foi a que figurou mais aqui há 2 décadas, há anos 60, 70, que é do lado não do sentir, não tanto do pensar, mas do agir. O mal que acontece na nossa realidade, não adianta estarmos a perguntarmos que explicação tem isto, de onde é que vem, não vem, não conseguimos lá chegar, não há respostas finais. Não convém também trabalharmos sobre nós próprios para ficar insensíveis, manter-nos insensíveis, mas trabalhar para eliminá-lo. E nesse caso, se há inocentes que são vitimados, temos que fazer o possível para mudar as circunstâncias políticas, etc., para que deixe de haver inocentes que são vitimados. Ponto final. E sim, é a perspectiva que mais se aproxima, apesar de tudo, da tradição bíblica. Sempre. Só que, claro, levanta a grande questão de que, como nós sabemos da experiência de toda a história, muito temos feito e quase nada conseguido. E muitas vezes, como aconteceu, aliás, nos anos 60 e 70, com a azáfama de eliminar o mal, provocámos às vezes mais mal do que aquilo que eliminamos. Segundo nós. Isso não descarta a validade da intervenção. Simplesmente revela que a intervenção prática no agir para resolver a questão do mal nas nossas estruturas propriamente e ao nosso nível é falível quanto à solução final, se quiser. À solução final. Porque, de facto, não é, poderá vir a ser, não sei, tem que saltar sem falar da utopia. Fica na utopia e vivemos naqueles pensadores mais sérios, como Bloch, admite que é simplesmente utópico. Simplesmente utópico. E, portanto, acaba muita realização. Porque qualquer realização é sempre, não só uma realização pervertida, que acaba por provocar mal também, como, pelo menos, uma realização muito parcial. E não resolve a questão do mal. Então, não haveria saída, desespero completo, ou as tais soluções de artimanha, que eu já referi anteriores, ou a possibilidade da esperança. Que há, que são os que se apresentam ao Camus, claramente. Camus diz, eu recuso-me a aceitar. Sei que há uma solução, é ter esperança de que aqui não esteja a última palavra. Mas eu não consigo ter essa esperança, dizia Camus. Mas, pelo menos, levou a questão onde ela deve ser levada. Ou seja, só o problema da esperança
de que isto não tenha a última palavra na existência é que pode abrir a luz ao fundo do túnel. As outras soluções não são soluções reais. Esta pragmática foi o que tentou o Dr. Rieu, na peste, através da sua medicina, e fracassou, e o seu fracasso o levou ao desespero. Por isso, simplesmente, por contrário. Bom, então, situada a questão neste nível, é onde estamos, e tendo isto num pano fundo, depois vemos alguns aspectos que podemos debatê-los depois de seguida, eu propunha, não os contei, mas três ou quatro respostas possíveis à questão do título. Onde está Deus? Já nesta questão, estamos neste nível de colocação, os outros níveis não nos interessam, em certa medida, portanto, estamos no nível superior da colocação da questão, que é quando perguntamos por Deus. Acreditemos ou não, evidentemente. É este nível que respostas dá. A primeira, mais radical, talvez, é dizer Deus não está. Ponto, não existe. Como sabem, há uma tradição desta resposta. Primeiro, alguns dizem, isto é um argumento do ateísmo, ou seja, Deus não pode estar. Se existe este sofrimento do inocente, a própria noção de Deus, como bom Criador bom, contradiz-nos. Ou isto contradiz a noção de Deus como Criador bom. Já o Epicuro fazia esta formulação. E, portanto, há uma contradição entre a realidade e a essência de Deus. Contra a São Tomás de Aquino, eu diria, a nossa realidade tem várias vias para podermos perceber a essência de Deus. Estes dias, não. A nossa realidade é mais uma prova da inexistência de Deus, prova da existência de Deus. Dá-se ser como é, nesta deturpação. Pode haver um Deus com a capacidade de Deus que fizesse uma realidade destas. Ou como Leibniz já teria dito, que é o melhor dos mundos possíveis, pelo menos, mas parece que não é solução muito convincente, pelo menos, a esse nível. Claro que, se nós tínhamos levado a questão a pedir responsabilidades a Deus, onde está Deus? Isto é, chamar a Deus, numa certa tradição também na modernidade, a tribunal, ou seja, sei que nós tenhamos autoridade para isso, mas não é isso que nós fazemos, mas temos alguma legitimidade. A autoridade que temos é alguma legitimidade que ele deu a Jó, e Jó levou a tribunal, ou seja, pedir responsabilidades. Como é que se justifica isso? Jesus Cristo também. Quando disse, meu Deus, porque me abandonaste, pediu explicações. E essas explicações é para levar suficientemente a sério, num certo sentido. Sim, neste sentido profundo. E, portanto, se chegarmos a esse nível de explicações a Deus, a solução do não estar, não existe, é aquela solução que Nietzsche fez eco, já vi nos escritores anteriores, de que, frente a esta responsabilização de Deus, a única desculpa de Deus é não existir. De facto, se não tinha desculpa, não tinha desculpa para a criação ser assim e para estar assim tão deturpada. Mas pronto, está desculpado uma vez que não existe. Claro, como nós sabemos, a questão não ficou resolvida, nem fica resolvida com isto. Ou seja, adianta-nos pouco dizer que Deus não é responsável por isto porque não existe. Primeiro, traz-nos a questão de novo para nós, fala de ser de nível, no certo sentido, não temos a quem pedir responsabilidade. Se quisermos, nem linguagem definitiva, não temos a quem bater. Não temos a quem bater. É quase como estar a bater na cadeira, não faz sentido estar a bater na cadeira, sentarmos numa cadeira. Evidentemente, a cadeira não é responsável por aquilo. Então, nesse caso, não existe um responsável. Ou não existe um responsável, ou começamos a tirar as responsabilidades de cá abaixo. O próprio ser humano é responsável. E então atiramos com todo o problema de sofrimento para as costas do ser humano. O que já foi comprovado, pelo menos nas últimas décadas, o ser humano não tem costas suficientes para aguentar com esta responsabilidade. Que é a questão. Que há muito do sofrimento que acontece que não pode ser atribuído diretamente a uma responsabilidade só humana. E além do mais, se levássemos demasiado a sério esta questão desta responsabilidade, que é o problema da lei de Inácio, por exemplo, e o problema da nossa lei. Todos somos culpados por tudo e eu mais do que ninguém. Se levarmos isto a sério, morremos. Não aguentamos essa coisa. Não aguentamos essa coisa. Todos nós aqui presentes somos responsáveis pelo Holocausto. Somos. Neste sentido, somos enquanto humanidade. Se a responsabilidade disto tudo está na humanidade, somos. Quer dizer, se pensarmos isto a sério, não é fácil aguentá-lo. Grande parte dos sobreviventes do Holocausto não conseguiu aguentar. Primeiro, porque não consideravam que merecessem sobreviver. E outros não sobreviveram. Não viram razão para isso. Não aguentaram esta injustiça. Porque sobreviveu eu e não sobreviveu. E depois, que em última instância,
considerar corresponsáveis, enquanto humanidade, por aquilo a que a humanidade conseguiu chegar. Isto é um dos grandes problemas que tem sido trabalhado bastante sobre o que sobra de peso exagerado para a responsabilidade humana quando retiramos Deus da questão por completo. Ficamos nós no lugar de Deus. Já alguns pensadores, como no caso de Michel Foucault, disse: este ser humano assim responsável não existe. Muito daquilo que nós atribuímos à nossa responsabilidade é a responsabilidade da cultura, da educação, até da genética, da natureza, etc. Não é a responsabilidade do sujeito humano como tal. Isso é uma ilusão, não existe o sujeito humano como tal responsável disso. Portanto, enfim, não querendo descartar por completo, ou seja, podemos voltar ao debate desta possível solução. Deus não está porque não existe, mas, à partida, também não nos dá grande esperança frente à questão do mal, simplesmente descartar a questão de dizer que não existe e ficamos com ela do nosso lado. Segunda hipótese. Deus não está, nessa altura, porque nada tem a ver com isso, mesmo existir. Pode ser por dois motivos. Não tem a ver com um assunto que não está na sua competência, se quisermos. Isto é um assunto dos seres humanos, é um assunto da criação. Mesmo que Deus seja criador, foi criador da criação, está na sua autonomia, acontece o que acontece. É uma leitura, como é que é dizer, legítima, faz a sua lógica. Há um tsunami que mata não sei quantos. Foi o dinamismo da própria natureza que provocou isso. O que é que Deus tem a ver com isso? Claro. O terremoto de Lisboa foi o que provocou todas estas discussões do século XVIII. O que é que Deus tem a ver com o terremoto de Lisboa? Não é? Foi ele que mexeu nos coralinos da natureza para provocar o terremoto. Não é o castigador, nem coisa do género. Aconteceu o Holocausto. Quem foi responsável? Quem provocou? Foi Deus. Então, o que é que Deus tem que estar quando sofre o inocente no Holocausto? Não tem a ver com isto porque não é assunto dele. Não é assunto dele, quer dizer, nem sequer está no seu poder, porque ele deu poder suficiente à criação. Há um bocadinho só, na verdade, disto. Isto coincide bastante com a ausência de Deus na perspectiva bíblica também. Mas também há uma outra leitura, essa sim, essa não coincide com uma leitura bíblica depois, que é, não tem a ver com o assunto, não quer relações com o ser humano. Ou seja, não é um assunto que lhe diga respeito, porque Deus, enquanto primeiro princípio de tudo, enquanto ser impassível, superior, de facto e absoluto, não sofre connosco, portanto não está envolvido nos nossos problemas de sofrimento. Quando muito, enquanto omnisciente, superior e explicados, preocupam-se com estas coisas, mas isto não é para se preocupar. E eles é que lhes parece sofrimento, não é, os seres humanos. Eles até sofrem muito com isto, mas vistas as coisas no final, não é, no buraco negro final, isto tudo não faz sentido. E, portanto, dessa sua altivez, nem tem que ver, nem se envolve. Se não se envolve, não está. Quando sofre o conhecimento, não está, porque Deus não está na nossa história. Deus não está envolvido connosco. Se quiser. Essa é uma leitura possível de determinados conceitos de Deus. Também existem determinadas tradições, sobretudo as tradições das concepções filosóficas de Deus, e até muitos dos crentes em Deus já estão. Creio em Deus como princípio, a vida, a natureza, não tem nada a ver connosco. Portanto, não tem nada a ver connosco. O que nos acontece no cotidiano é um problema nosso, quando muito da natureza. Bom. Terceira possibilidade. Deus está. Então, passamos já para o está. Neste caso, Deus está envolvido com a nossa história. Evidentemente que é um envolvimento que também não é um envolvimento propriamente mágico, mas depois já vamos. Deus está, mas está do lado dos vencedores. E, portanto, nesse caso, do lado de quem vitima, portanto, do lado de quem provoca o sofrimento dos inocentes. Portanto, não do lado dos que sofrem, daqueles que fazem sofrer. Porquê? Porque é o Deus dos fortes. Na prática, este Deus dos fortes é a divinização da própria força da natureza. E, nesse sentido, a força da natureza vence. E para que a força da natureza vença, tem que alguns ser sacrificados. Esses que são sacrificados, de vários modos, evidentemente, não são culpados necessariamente, mas calhou ser os mais fracos. E, portanto, esta concepção de Deus que diviniza a força da natureza, a própria natureza é uma força, se quisermos, as grandes teorias da evolução, o darwinismo, sim, genericamente, é uma divinização da força da natureza que provoca sofrimento. Sim, mas é um sofrimento
absolutamente necessário, evidentemente, para dar à frente. E, portanto, a divindade como tal é essa força. Portanto, Deus está, sim, mas está enquanto, por assim dizer, purificador da natureza da nossa realidade, que, evidentemente, tem que partir ovos do caminho e, portanto, tem que provocar mortes e feridos e muito sofrimento para atingir as suas finalidades, como era a questão do Deus das ideologias, para atingirmos a ditadura do proletariado, vamos sacrificar muita gente, pois paciência. Ou seja, é uma hipótese também de leitura que, claro, como já estão a ver, estas abordagens contradizem claramente a tradição bíblica. Primeiro, relativamente ao Deus não existe, é inquestionável. Relativamente ao Deus não está envolvido, não tem nada a ver com o assunto, absolutamente inquestionável, pelo menos até um certo ponto, que contradiga a tradição bíblica. Que Deus esteja ao lado dos vencedores, contradiz por completo a tradição bíblica. Não ser alguns textos que depois foram corrigidos. O livro de Jó é um dos importantes a ser corrigidos. Ou seja, quando há uma certa tradição do Antigo Testamento que ainda estava ligada à chamada retribuição. Aqueles a quem corre bem a vida é porque são bons e justos. Portanto, Deus beneficia os que são bons e justos, Deus castiga os que são maus e injustos. E, portanto, sempre que alguém lhe corre bem a vida, que é beneficiado por Deus, que é bom e justo, sempre que corre mal, é porque é pecador e injusto, etc. Portanto, este tipo de envolvimento assim imediato. Isso foi corrigido depois, precisamente, por exemplo, com o grande livro de Jó. Não, há aqui qualquer coisa que não bate bem, porque há quem não seja tão mau assim, ou seja, suficientemente justo para não merecer o que acontece. E há quem seja possivelmente pior e merecesse mais e não lhe acontece. Portanto, a relação entre aquilo que consideramos bênção de Deus, ou seja, viver feliz e não sofrer, e ser justo, não é uma relação direta. Portanto, nesse sentido, Deus não se envolve na história para esse tipo de retribuição direta, muito menos estando do lado, portanto, dos vencedores, ou seja, daqueles a quem corre a vida e daqueles que vencem a vida. Que, aliás, é também outro dos grandes dinamismos da nossa mística atual. Todos temos tendência a educar os nossos filhos para vencer na vida. Portanto, esta divindade do vencer dos vencedores não deixa de ser uma divindade muito presente na nossa atualidade. Esquecermos de quando alguém vence na vida, alguém tem que perder. E quem perde sofre, e depois sobra a questão se sofre justificadamente ou se sofre inocentemente. E sofrerá inocentemente. Outro salto poderia ser relativamente ao sentimento, já agora, para emendar na anterior. Todos nós, sempre todos nós, não sei se todos nós, ou seja, se de facto tivermos esta concepção de que a nossa realidade existe para vencer os mais fortes e ficarem por caminhos mais leves, pronto. Mas normalmente tem esta concepção quem já a elabora de forma muito forçada intelectualmente, ou então quem tem interesse, e pode chegar do lado de cima, evidentemente, quem tiver interesse neste dinamismo da vitória, portanto, dos mais fortes. Em geral, temos uma reação quase visceral em relação a isso, quando isso resulta em injustiça. Aliás, grande parte, muitas vezes, do nosso protesto contra Deus é isso. Porque é que aqueles que vencem o maquiavelismo a todo custo, seja por que via for, lhes corre tudo bem, e aqueles que, de facto, tentam atender aos outros isso tudo, lhes corre tudo mal, que são os predadores. Isto é uma das coisas que mais volta a nos dar interior do ponto de vista do sentimento da injustiça. E é nesse sentimento da injustiça que eu gostaria de começar a situar uma primeira resposta. Porque eu considero, e acho que estarei certo, que Deus está, ou revela-se, manifesta-se, precisamente, já nesse mesmo sentimento de revolta. Ou seja, sempre que nos revoltarmos com a injustiça, esse sentimento que temos dentro de nós é um sentimento que manifesta em nós já o próprio Deus, manifestando-se contra a injustiça. E, portanto, num certo sentido, se esta pergunta que estamos a fazer, onde está Deus quando sofre inocente, não é simplesmente uma pergunta intelectual, para ver se encontramos resposta, mas é uma pergunta de sentimento, de dizer, afinal, onde estás tu? Este sentimento é um sentimento onde estás a ver. Mesmo quando colocamos Deus em questão, tu afinal não existes.
Porque não estás. Ou não existe. Não estás. Até quando? Até quando nos deixa estar nesta situação? Estas questões, que são, em última instância, colocar Deus em questão, é já uma manifestação na própria questão que nós colocamos de presença desse Deus. Caso contrário, de onde teríamos nós este impulso para colocar esta questão? O que é que nos chamaria a considerar que a injustiça não deve ser? A não ser, sei lá, um simples sentimento. Mas de onde vem esse sentimento? Alguém nos ensinou esse sentimento simplesmente? Também pode haver algo disso. Mas pode não ser simplesmente ensinado. Ou seja, isto de desejarmos mais do que aquilo que acontece e outra coisa diferente do que aquilo que acontece, leva-nos para além do que acontece em última instância. E é já uma revelação de um apelo a algo que não é, mas deveria ser. Ou então, se é, não deveria ser. Se é assim, injusto, não deveria ser assim. E se não é justo, deveria ser. Este desejo de algo que não é, vai para além daquilo. Não é só porque já fizemos experiência de justiça e, portanto, gostamos mais, comparamos, gostamos mais. Não, são, às vezes, sentimentos mais profundos e imediatos, que nos levam quase para uma espécie de pátria, não é? A tal pátria que nunca tivemos e que desejamos como superação disso. Caso contrário, porque é que a natureza humana haveria de desejar que o sofrimento fosse superado? Se ele até, em algumas circunstâncias, parece que nos presta um serviço. Deixa ficar para trás aqueles que não vale a pena seguir para a vida, por exemplo, na outra perspectiva. Bom, isto seria, talvez, a primeira questão. Aliás, coincide um bocado com uma afirmação clássica atribuída a São Tomás de Aquino, não é? Que diz: se Deus existe, de onde o mal, de onde vem o mal, quer dizer, como é que ele pode permitir que o mal exista? E ele diz: bom, nós temos que colocar também a questão. E se não existe, de onde vem? E eu acrescentaria: se não existe, de onde vem o desejo do bem? Ou seja, se Deus existe, porque é que há injustiça? Deus não deveria permitir. Mas nós podemos colocar a questão: e se Deus não existisse, de onde nos viria o desejo do bem e o desejo de justiça? Este sentimento conduz então a um desejo, à resposta que desejávamos, que correspondesse à realidade. Quando sofre o inocente, Deus está com o seu poder para castigar o algoz e para salvar o inocente das suas mãos. Nesse caso, há aqui uma correspondência em relação à outra anterior. Deus não está do lado dos vencedores, a justificar os vencedores. Deus está do lado dos vencidos, mas o nosso desejo, o Arcaio a dar muita voz a isto também, tem que haver um Deus que põe isto em ordem. Porque nós já vimos que a história, nós humanos, não conseguimos levar a justiça a bom termo. E também vimos que muita gente morre sem que lhe seja feita justiça. Esses que morrem sem que lhe seja feita justiça estão perdidos eternamente. Injustamente. Ainda por cima, a grande parte das vítimas que morrem justamente, ninguém fala deles. Ou seja, são esquecidos por completo da história. Existe um Deus que faça a justiça. E nós exigiríamos, quase imediatamente, um Deus que viesse fazer justiça já. Daí o até quando, o salmo, etc. Claramente. E é legítimo. Até certo ponto desejar isso. O problema é que isso não sucede na realidade. Deus não vem castigar os algozes e salvar os oprimidos assim de imediato. E às vezes construímos religião muito à volta disto e da esperança disto. E normalmente da exagerada esperança disto resulta a desilusão. Porque, tirando um caso ou outro em que as coisas possam solucionar, não é os casos não se solucionam. Então agrava-se ainda a questão. Se a última esperança que tínhamos em Deus era que viesse resolver essa questão, não sucede. Aliás, foi a grande decepção dos contemporâneos de Jesus. Venha o Messias, põe isto em ordem, seja em relação a Roma, seja em relação ao que for, veio e não pôs. E esse é o grande problema, em certo sentido. Portanto, a resposta: Deus está com o seu poder para intervir diretamente e resolver a situação de imediato, não é uma resposta, primeiro, realista, e leva-nos abertos sem sair, e depois também não é uma resposta que corresponda à noção de Deus da concepção bíblica, que não é um Deus que intervém diretamente na criação para resolver os problemas dos humanos conforme apetece. Até porque depois teríamos muitos problemas com isso. Isso é um debate que estava a ver com a noite. Porque
porque resolve os uns e não resolve os outros. Essa é a questão. Quando resolve, ficamos todos contentes. Agradecemos a Deus e temos atividade, independente. Quando não resolve. Mas porquê é que não resolve? Quer dizer, ou que eram mais fracos, ou que eram mais pecadores, talvez não, que eles ficaram baixo da torre, não eram mais culpados do voto, diz o Evangelho. A questão não é assim tão direta. Eu saltava, mais um passo ainda, aliás, para o último, e para uma resposta um bocado desconcertante. E essa resposta, que não é resposta, não é? Por isso é desconcertante, leva-nos a um texto, e eu esse tenho que ler, um bocadinho, peço desculpa por não lembrar um bocado, de Elie Wiesel. Elie Wiesel, como sabe, foi um dos sobreviventes do Holocausto, que teve grandes dificuldades em falar sobre o assunto logo de seguida, dos tais desesperados no final, mas depois acabou por recuperar a esperança, apesar de tudo, num livro que escreveu com Metz, o teólogo alemão, e dizer: voltávamos do trabalho na tarde, já conheci este texto, e vimos 3 forcas erguidas, peço desculpa pela pluralidade, na praça do Apelo, 3 urubus pretos. A nosso redor, os SS, para a concentração, como vereadores, apontaram. A cerimónia tradicional. 3 condenados algemados. Um deles, uma criança. Anjos dos olhos tristes. Os 3 condenados subiram nas suas cadeiras juntos. Nos 3 pescoços foram colocados, ao mesmo tempo, os nós corrediços. Viva a liberdade! Gritaram os 2 adultos. O pequeno ficava calado. Onde está o bom Deus? Onde está? Perguntou alguém atrás de mim. A um aceno do chefe do campo, as cadeiras foram retiradas, depois começou a desfile. Os 2 adultos não viviam mais. A língua pendurada, embuçada, a rochear. Mas a terceira corda não estava imóvel, embora levemente a criança ainda vivia. Mais de meia hora ficou assim, lutando entre a vida e a morte, agonizando sobre os nossos olhos. Ainda estava vivo quando passei na sua frente. A língua ainda estava vermelha, ainda havia luz nos seus olhos. Atrás de mim ouvi o mesmo homem perguntar: onde está Deus então? E eu senti em mim uma voz que lhe respondia: onde está? Ele está pendurado ali naquela forma. É, de facto, a resposta desconcertante. Quando sofre o inocente, Deus não está simplesmente como o inocente sofredor, Deus está no inocente sofredor. Faz um com ele. Claro, eu não posso terminar neste ponto, evidentemente. Neste ponto terminou um judeu, neste caso, Elie Wiesel, mas o judaísmo é a religião da esperança. Apesar de tudo, claramente. E por trás deste texto está aquela ideia fundamental também defendida por Elie Wiesel, que enquadra o meu Deus, porque me abandonaste, ou seja, nesta situação sem saída e de desespero, ele diz: mesmo que tu nos abandones, ou seja, que não estejas, nós nunca te abandonaremos. Porque a esperança em Deus e a fé em Deus é o último recurso. Desse Deus que, mesmo visto ali na forca, eu estabelecer claramente com facilidade o paralelismo para o cristianismo, visto ali na cruz, Deus está ali naquele inocente na cruz, é fundamento da esperança. O último fundamento da esperança, porque não há mais nenhum. Não há fundamento de esperança no ser humano, porque ninguém nos ajuda, não temos salvação possível, nos nossos recursos não tem hipótese, portanto, onde acabam todos os recursos, é a última esperança que resta, mas é aí onde a questão se torna, de facto, última e certa. Agora, o que significa o facto de Deus estar no próprio inocente que sofre? Ou a questão que nós colocaríamos: e o que adianta isso? Aliás, se formos ao extremo, Deus morre como o inocente que sofre é atingido pela vitimação. O que significa a fonte do mal mais atroz, que é a vitimação do inocente, acaba por liquidar o próprio Deus. E então nem sequer a esperança em Deus resta. Mas é que a questão está precisamente naquilo que acontece na cruz do crucificado, ou seja, na cruz de Cristo, neste caso de forma explícita, mas que pode acontecer nesta espécie de cruzes também, como possa ser esta forca, num certo modo, pelo menos derivado.
que é a solidariedade, não é só solidariedade, a identificação total de Deus como o sofredor e o inocente, tem uma força própria. Primeiro porque é Deus que está lá. E só Deus é Senhor da vida e capaz de dar a vida para além daquela vitimação. E capaz de sofrer aquilo. E depois, porque esta aliança ou presença de Deus no sofredor é uma identificação que é a manifestação máxima, chamemos-lhe assim, para chamar outra coisa, do antídoto supremo para a causa do mal. Se a causa do mal e do sofrimento é, em última instância, o próprio ódio humano, pelo menos nesta circunstância, já digo, nos problemas naturais, etc., mas nestas circunstâncias é o próprio ódio humano, a única força, como diz muito bem Lady Nancy, que poderá, algum dia, e é só nisso que esperamos, superar e, portanto, retirar a última palavra ao ódio de vítima, é o amor, que é o contrário do ódio. O amor, cuja manifestação máxima é a capacidade de dar a vida juntamente com o inocente. A presença de Deus no inocente, significa que ele existe, que o assunto lhe diz respeito, claramente, está absolutamente envolvido, claramente, que não está do lado dos vencedores, antes pelo contrário, está do lado das vítimas, claramente, e que esse seu estar do lado das vítimas abre a luz no fundo do túnel da esperança de que a justiça seja e a injustiça deixe de ser. Porque é a força de Deus que está do lado das vítimas. Em quem acredita nesse último resto de esperança, que é a força de Deus. Isso manifestado já num ato máximo, que é a capacidade de dar a vida pelo outro, que foi o que se realizou de forma exemplar na cruz de Cristo. Agora, eu terminaria ainda com o ponto 9, ou seja, porque a questão do título levanta uma outra questão. Se nós, numa tentativa de resposta onde está Deus quando sofre o inocente, chegarmos a estes meandros, sobra depois a questão para nós. E onde estamos nós quando sofre o inocente? Isso é que é a perspectiva bíblica fundamental e cristã, sem dúvida, até do ponto de vista sacramental, ou seja, nós como sacramento de Deus. E, portanto, primeiro, a pergunta sobre Deus tem que ser acompanhada pela pergunta sobre nós, onde estamos nós. A possível resposta, mais ou menos resposta, dessa presença desconcertada de Deus tem que ser acompanhada pela nossa presença, pela nossa resposta também. Semelhantemente, quando sofre o inocente, nós estamos no inocente que sofre. Nós estamos com o inocente que sofre, mas estamos com na identificação completa, quase até a substituição, com o inocente que sofre, claramente. E depois, sobretudo em perspectiva aqui, já mais claramente cristã e sacramental, Deus só pode estar no inocente que sofre na medida em que nós estamos no inocente que sofre. Porque se nós não estivermos, Deus não está. Porque Deus não está na nossa realidade, senão em nós e através de nós. Nessa mediação. Deus não está diretamente no mundo. Isto é um princípio que veio já do judaísmo e que é continuado claramente pelo cristianismo. Deus só está no mundo em mediações suas. A principal mediação de presença no mundo de Deus é o próprio ser humano. Nesse caso, se nós aceitarmos que a única forma de vermos Deus quando sofre o inocente é nesse mesmo inocente, temos que ser nós a estar lá. A estar lá, claro, pode ser pela via de tentar, dentro daquilo que for a nossa força, evitar a vitimação do inocente. Mas, como conta aqui o Eli diz bem, há situações limites em que não podemos. Nestas situações limites, em que não podemos ser artífices de Deus para evitar a vitimação do inocente, só nos resta estar no inocente e com o inocente. Contradizendo, e para terminar, agora sim, as fugas iniciais. Estar no inocente e com o inocente, sofrendo o sofrimento do inocente, sofrendo com o inocente, porque acreditamos que esta compaixão é a maior manifestação do amor, que é o único penhor de esperança que nos resta. Mais nada. Só o amor pode salvar o sofrimento, só o amor pode salvar o mal. Claro. E, portanto,
completamente ao contrário das tentativas de fuga. Está ali uma criança a ser enforcada. Que horror! Tem que arranjar um estratagema de não ser atingido por aquilo. Não me diz respeito. Vir cá, etc. São as fugas à questão fundamental. Bom, ficam só estas, enfim, em certa medida, estes tópicos, mais ou menos provocantes, para vermos debater sobre o assunto. Muito obrigado, professor. Quase que fazer jus à tese, apetecia deixar-nos inquietar, não é no fundamental, e essa a grande interpelação, deixar-nos inquietar e não nos aquietarmos com alguma tese que nos permita sossegar perante o sofrimento. Abre-se, a partir deste momento, abre-se espaço a interrogações. Normalmente já sabemos, a primeira pergunta é sempre a mais difícil, pode, portanto, vir a segunda. Para de alguma forma, abrir então à segunda, uma vez que a primeira. Muito bem. Temos alguém que já usou, eu tinha já uma, muito bem, vamos então. Sim, o que eu gostava de perguntar é que já no ano 320 a.C., o Epicúrio tinha posto a questão: o Deus existe e não quer terminar o mal? O Deus, o Deus pode e não quer? Ou Deus quer e não pode? Ou Deus não pode e não quer? Ou Deus pode e quer? No primeiro caso, em que Deus quer e não pode, não seria omnipotente, seria o conceito que nós temos. Se fosse pode, mas não quer, seria maléfico, que é o contrário também ao pensamento de Deus, ou como conceito cristão de Deus. Pode e quer, então o que é que existe o mal? Não pode e não quer, então o que é que chamamos de Deus? Pronto, esta questão tem sido, eu próprio tenho debatido muitas vezes com os meus amigos e queria sair dela de um ponto de vista racional, do ponto de vista filosófico. Existe um caminho filosófico só de pensamento, sem pegar na questão daquilo que se sente quando se vê um inocente a sofrer, como o professor acaba de dizer. De facto, penso que isso a mim convence-me, mas não convence, eu não pretendo convencer, pretendo explicar, porque eu sei que estou na verdade, eu sou católico, sei que estou na verdade e quero dar esse. Porque como quero que os meus amigos também conheçam o próprio Deus, quero dar os argumentos filosóficos convenientes, de modo a que eles próprios depois consigam seguir essa linha de pensamento e chegar às conclusões que forem mais verdadeiras. Claro que a questão da distinção do que é filosófico e do que não é filosófico é um bocado complexa aqui. Quero dizer, é racional. Mas é um bocado difícil essa questão, porque é racional. Quem não considera Deus racional propriamente, portanto a questão está logo queimada ao início, num certo sentido. É que o problema deste envolvimento, Deus com o mundo ou não com o mundo, com o inocente ou com o não inocente, tem a sua racionalidade própria também. Aliás, a leitura bíblica tem a sua racionalidade própria. E essa racionalidade, aliás, tem originado, eu citei aqui, penso que ainda mais que uma vez, Levinas, por exemplo. Levinas vai completamente nesta linha e é completamente filósofo. Ou seja, utiliza completamente a racionalidade tradicionalmente considerada como filosófica. Essa é que é a questão. Agora, o problema levantado por Epicuro, que claro, o problema tem que ver, o conceito de Deus de Epicuro pressupõe o conceito grego de Deus, que em muitas coisas coincide com o conceito cristão de Deus. É um Deus omnipotente, pode tudo, e é um Deus supremo bem, a ideia de bem do Platão, etc. E, portanto, o resto contradiz essa ideia de Deus, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, o que não pressupõe a ideia grega de Deus em geral é a questão da relação de Deus à história humana e o modo dessa relação. E como não pressupõe
a questão fica sem saída. No Epicuro ficou todas as tentativas filosóficas, em última instância, que não enveredar, enfim, por alguma solução próxima ao pensamento, também filosófico, de raiz bíblica, acabaram por ficar nesta contradição em absoluto. Quer dizer, ou não há Deus de facto, e bom, então, arrumou-se a questão, alguns utilizaram simplesmente como justificação para não haver Deus. E pronto, é uma solução para a lógica destas relações como apresentam aí. Quanto a isso, que nos deixe descansarmos relativamente ao problema do mal, não deixa, certamente. Ou seja, porque, no caso da eliminação de Deus no assunto, não só se eliminou Deus como a possibilidade de ser a origem do mal, pronto, aí sim resolvemos a questão, não existe, não é a origem do mal. Mas levar-nos a outra questão, porque também não há Deus para podermos ter esperança na superação do mal, no final. E, portanto, temos simplesmente esta situação. Existe o sofrimento. Isto não tem saída. Quando muito, a saída budista, vamos treinar para chegar ao nada sermos, e então o nada é, também não é o mal. Portanto, nesse caso, superarmos a ideia do mal. Quando muito isso do ponto de vista prático. De resto, não há propriamente solução. Agora, a noção bíblica de Deus, que é tão filosófica quanto teológica, pode ser desenvolvida nas duas perspectivas, tem, por um lado, a ideia fundamental da relação necessária de Deus com a história humana, mas, por outro lado, a ideia fundamental, que é muito diferente das ideias de Deus das mitologias antigas, não da filosofia tanto, mas das mitologias antigas, de que Deus, estando relacionado com a história humana, não viola a autonomia da história humana. E não violando a autonomia da história humana, não é como, em algumas concepções míticas, o manipulador da história humana. Ora, Deus é entendido como omnipotente, omnisciente e supremo bem, e ao mesmo tempo potencial manipulador da história humana, levanta as questões do Epicuro. Que de facto pode intervir, interveio, interviria e deveria intervir, que é a questão só, pode e deveria intervir, e portanto, porque é que permite que o mal seja? Eu disse no início que não ia dar resposta propriamente por causa disso, porque rigorosamente todo o pensamento bíblico não é uma resposta a esta questão. Fica sempre no ar como ficou outro jogo, claramente. Porque de tudo o que nós dissemos até agora, que abre essa luz de esperança, ficou sempre a questão é porque é que Deus permite que isto tudo seja assim. Já o Dostoiévski também levantava lá naquele pequeno excerto sobre o Inquisidor, não é? Porque é que Deus simplesmente não elimina a autonomia da criação, não elimina a autonomia do ser humano, a liberdade do ser humano, e portanto não tinha permitido o Holocausto, não tinha permitido outras coisas. A intervenção direta na realidade, sem permitir também a autonomia dessa realidade. E nós diríamos, bom, o preço a pagar pela autonomia da criação e pela possível liberdade do ser humano é o possível mau uso dessa liberdade e o possível efeito negativo dessa autonomia. Deus tem poder para intervir. Deus não quer, mas não quer por ser mau, não quer porque respeita, à partida, por iniciativa dele, essa autonomia da criação. Agora, é pior respeitar essa autonomia ou violá-la. Isso é uma questão, em última instância, ser resposta. Em última instância, para uma intervenção de Deus que não permitisse o mal, nós tínhamos que pagar o preço de perder a liberdade por completo do ponto de vista da atuação, por exemplo, de poder fazer mal. Claro. E isto, acho que pode ser trabalhado racionalmente também. Sim. Pelo menos, em relação a isto. Depois, há outros que têm sido desenvolvidos do ponto de vista mesmo mais especificamente na linha do tal pensamento anterior, mas é sempre problemático, ou seja, até por questão mais de influência asiática, que é esta leitura assim imediata, é uma leitura que nós temos porque não conseguimos ver a realidade toda de uma vez. Ou seja, Deus que vê a realidade toda de uma vez, se quiser, o conceito de Deus é isso, não é só omnipotente, mas omnisciente,
lá terá as suas razões, digamos assim, para não intervir. Nós é que não conseguimos vislumbrar por completo essas razões. E, portanto, este argumento é um argumento falível, porque é um argumento dentro da nossa limitação da leitura da história. Eu teria alguma cautela em verdade, registro só, mais uma vez, por opções de pensamento também e opções de atenção bíblica. Continuava a ser um certo problema que justificaria a vitimação dos inocentes. Ela será para alguma coisa. Ela será necessária para alguma coisa. Só Deus sabe. Portanto, deixar que aconteça, porque há de haver algum benefício disso. Deus é que sabe. Esse tipo de formulação na perspectiva bíblica, é claramente problemático. E eu penso que também poderia ser na perspectiva racional, porque um pensador exigente não aceita uma resposta assim tão mítica deste género. Deus lá sabe. Isso não corresponde à nossa leitura de Deus. Mas, na perspectiva de uma racionalidade que aceite Deus, que aceite o conceito de Deus, dizer, não, só Ele é que é omnisciente, nós não. Então, também faz a sua lógica, se quiser. Portanto, eu não encontro resposta estritamente racional dentro da lógica do Epicuro, tanto assim que ele quer muito mais perto do que eu, evidentemente, também não encontrou solução para isso, não deu solução para isso. Não é? E a solução da nossa existência também não é. Portanto, dentro daquela lógica, o problema é que a solução não, a via, o caminho aqui apresentada é de outra lógica do tipo de relacionamento com Deus. Agora, temos que assumir também como lógica possível. Claramente. Dentro da concepção de Deus. Posso fazer uma pergunta? Sim. Portanto, a Teresa, a Madre Teresa de Calcutá, também sentiu a ausência de Deus no percurso da sua vida. Queria que me reflete isso, por favor. Eu ia só fazer um comentário, mas se calhar respondi a esta questão e na sequência. Não, se o próprio Jesus Cristo, temos que levar isto a sério, o sentiu, na hora decisiva do abandono, não vejo problema nenhum por ter sentido a Madre Teresa de Calcutá. Ou seja, há-des pelo contrário. Olha, Deus, se o problema do sofrimento que ela via não lhe levantasse questões sobre Deus, é porque não era suficientemente sensível àquilo. Ou seja, porque não tinha, como começámos aqui no início, levado esta questão ao seu verdadeiro nível. Eu diria que, quanto mais sensível a esta questão um cristão for, e isso é próprio do ser cristão, claramente, mais tendência tem para questionar Deus sobre o assunto e dizer, mas afinal onde estamos? Isso é perfeitamente... É uma forma, é assumido, não só no livro de Jó, mas em muitos salmos, como uma forma de oração. Oração é um modo que nós nos dirigimos a Deus. Este é o modo que nos dirigimos a Deus. Alguns até mais radicais, como protesto. Não pode ser. Não é só pergunta onde estás tu. É protesto. Não pode ser assim. E é legítimo como modo de oração, claro. Aliás, muitos místicos e santos experimentaram. A experiência da ausência de Deus, às vezes, não é só aquela experiência mística de estou naquele vazio. Depois chamavam de depressão. Não é? Já de outra forma, mas tinha depressão. A experiência dos místicos diziam que estava na ausência. Não é essa a questão. Não é? Muitas vezes a experiência da ausência de Deus é a experiência da ausência de Deus no mundo, quando há acontecimentos para os quais eu não vejo que Deus esteja. De facto. E isso é absolutamente legítimo colocar. As questões do Epicuro são duras e sérias, no certo sentido, embora dentro daquela esquemática de pensamento, mas tem muito mais para levar a sério. De todos, eu fiz aqui há uns anos um trabalho de recolha, um cara, obviamente toda a história, mas enfim, dos escritos principais sobre esta questão do mal, eu fiz uma síntese sobre isso. Não encontrei uma resposta satisfatória e uma resposta cabaz do ponto de vista do interior da filosofia. Aliás, a resposta pública claramente o diz, não há uma resposta justificativa desta questão. Claramente. E, portanto, pode haver uma compreensão do mundo que nos permita a luz no fundo do túnel. Isso é uma compreensão hermenêutica, uma compreensão legítima, mesmo racionalmente. Agora, uma resposta cabaz do ponto de vista de determinada lógica, de facto, não existe. Alguns vão mais longe disso. É uma perversão arranjar essa resposta. Porque isso é encontrar modos de justificação do mal. Por exemplo, como eu disse há bocado, Deus lá saberá, há sempre uma justificação para o fim.
E nós tínhamos a justificação para esta criança que foi invocada. Há uma razão que só Deus sabe. Isto é, na linguagem de muitos, perverso. O teólogo Abraham Metz diz: é típico da teologia cristã e judaica manter viva esta questão e não permitir estas soluções que pacificam tudo. E pacificam Deus também, porque está tudo bem encaixado. Isto haverá, ainda será a questão de que haverá uma solução final que justifica que deva ter acontecido aquilo. Não devia. Não devia. E o não dever legitima-nos o questionar Deus. Claro. Agora, vai além um bocado desta questão só lógica da sua existência ou da sua compreensão. É só a questão. Eu permito também trazer o pensamento de Andrés Torres Queiroga. Andrés Torres Queiroga tem uma... Já filosofia também. E eu acho que tem aqui uma nota que eu acho que vale a pena também introduzir. Que ele diz o seguinte: ele diz que nós somos devedores de uma compreensão de Deus como uma causa eficiente. Isto é, que está a empurrar as coisas. E ele desloca e diz que Deus está como uma causa atraente. Atraente é meu. Ele não diz assim, final, mas que chama. O chamar respeita o que responde. E o responder não estamos a falar sobre os humanos. Ele diz que toda a natureza está marcada por liberdade. A ameba tem menos liberdade que o ser humano tem o máximo de liberdade, a ameba tem o mínimo, mas todos têm a liberdade. Isto é, todos respondem ou não respondem. Quando não respondem, emerge o mal. Quando respondem, emerge, numa situação última, o milagre. Ele diz que o milagre é a confluência entre a resposta da natureza e o chamamento de Deus, que é permanente e gratuito, que cria sempre que tudo acontecesse, chama permanentemente, é omnipotente nesse chamamento, mas a resposta pode não acontecer. Portanto, a resposta de Andrés Torres Queiroga vai nesse sentido. E que eu acho que, apesar de tudo, consegue salvaguardar uma série de elementos. Salvaguarda a omnipotência de Deus e salvaguarda também a própria liberdade da autonomia da natureza criada. É evidente? Permite-nos compreender porque é que ele não resolve a questão de imediato. Não é? Se é bom e pode, resolve. Permite-nos compreender porque é que não faz. É um problema para compreender porque é que existe a criação assim. É a grande questão. Se ele é o Criador... Queiroga dá uma resposta. Atribui-se a Santo Agostinho, sempre que é a colocação na finitude, exatamente, na finitude. Pois, ele resolve a questão filosoficamente dizendo que se a criação é finita, a finitude inclui, de facto, a limitação do problema do mal. Eu tenho, enfim, algumas reticências, já discuti com ele várias vezes esse assunto, e outros ali em Espanha, tenho alguma reticência em conseguir colocar, primeiro, identificar a finitude como mal. Primeiro, não é necessariamente má a finitude. O ser humano pode ser bom na sua finitude, perfeitamente. E, portanto, aliás, o ser humano será salvo eternamente como ser finito. Finito não é só finito no tempo, que morre, mas finito no sentido de não ser o ser absoluto, infinito que é Deus. Portanto, será eternamente finito, que parece uma visão, não é? Eternamente finito. E, nesse sentido, a finitude não é um mal, por um lado. Por outro lado, este problema de sofrimento, provocação do problema de sofrimento que nós provocamos aos outros, o problema do sofrimento do inocente e um sofrimento inútil, como levanta Levinas, quanto a mim não pode ser resolvido assim, até porque tem o seu grau de perversidade, num certo sentido. Ou seja, faz parte, a existência, quer dizer, que se tenha enforcado esta criança ali para nada, é explicada por sermos seres finitos e limitados, pura e simplesmente. E ficamos pacificamente com isto. Quer dizer, podemos continuar a ser seres finitos e limitados e isto não ser. Nem dever ser. Continua a não dever ser e nós podemos continuar perfeitamente a ser seres finitos e limitados. Pois há uma questão mais grave aqui na questão da finitude, mas essa parece mais com o lado teológico, que é o problema do pecado. O problema do pecado pode ser um bocado revisado, mas note-se. A definição tradicional e correta do pecado implica a liberdade humana. Portanto, o pecado é um ato que perverte a criação, que perverte a nossa verdade, se quisermos, assumido por responsabilidade e por liberdade humana. A finitude faz parte da natureza humana, como necessidade. Nós não podemos ser não finitos. E, portanto, temos que ser finitos. Então, o mal, enquanto pecado, se fosse explicado pela finitude, rigorosamente, faria parte da nossa natureza como necessidade. Porque a finitude faz parte da nossa natureza como necessidade. Se o pecado for uma necessidade, não permite a liberdade.
E, portanto, nós pecaríamos por necessidade da natureza. Quem comete o mal por necessidade da natureza não peca. Porque está simplesmente a obedecer à sua natureza. Final. E, portanto, sobra-nos o problema do mal moral. Ou seja, do mal, aliás, que nós sentimos como culpa. Que fizemos e achámos que não devíamos ter feito. E que nos faz sofrer também sobre isso e que faz sofrer outros. E que, rigorosamente, consideramos que não deveríamos fazer. E que não podemos simplesmente atribuir à finitude. Se fosse a concupiscência de Santo Agostinho, ainda poderia, mas a finitude, todos que é algo mais neutro. Mesmo a concupiscência é problemática. Quer dizer, há aqui, mesmo a própria, quer dizer, porque é que existe a concupiscência? E depois estamos a questão, voltamos ao Epicuro, que não há outra. Se ele é o Criador, porque é que fez uma criação com concupiscência? Que tenha feito uma criação finita, ainda podemos compreender, porque só Deus é infinito. Portanto, num certo sentido, ele próprio se impôs a si próprio e a criação tivesse que ser finita, não é? Ou então há um princípio qualquer, que eu tenho imposto que tem que ser finita. Nesse sentido. Agora, com concupiscência, inclinação para o mal, para o pecado, com a possibilidade de pecar, isso tudo, porque é que a fez assim? O que é que permite que assim seja? A questão sobra sempre. A questão sobra sempre. E se não tivermos esperança que isso não tenha a última palavra, por força de Deus, a tal atração do Senhor, não nos ajuda muito a arranjar desculpas porque sobra sempre para Ele. Porque Ele é que é o responsável primeiro disto tudo. Em última instância. Ou não é. Então não existe. Não é. Mas se é, e o aceitarmos, é a porta dele, é que em última instância vamos bater. Os judeus dizem muito claramente, não nos sobra mais ninguém. Vamos bater à porta de Deus, não o abandonamos e pedimos explicações. Porque temos alguma esperança, não é que eles nos expliquem. Possa haver uma saída para isso. Se não tivermos esperança, então não, já não vale a pena bater à porta, mas está no desespero completo, no escuro completo. Isso é que é o problema. Uma última questão, talvez uma das... sim. Boa noite. Eu julgava que isto era um debate entre um crente e um ateu. Assim, eu estou no lado do diabo, como dizer. Porque eu não sei se sou o único ateu que está, ou não creio. Eu tenho formação católica, com os meus pais, os meus avós, eu, inclusivamente, cheguei a ajudar uma vez à missa e fiz a novena do mês de maio. Depois fui crescendo à minha maneira e cheguei à conclusão que Deus não existe. É claro, sou capaz de chocar muita gente que está, e se calhar sou o único ateu que está, e isso me situa numa situação de desigualdade. No entanto, eu começava por comentar que o professor assim rapidamente e depois vou expressar os meus pensamentos. Há bocado falou na morte, mas ainda há duas formas de morrer. Aos que querem morrer porque não aguentam o sofrimento. Aos que morrem de repente e não sofrem. São duas situações distintas que foi aqui. O Messias não resolveu porque era humano. O Messias não resolveu porque era humano. O sofrimento pode levar o homem que não acredita em bruxas com o sofrimento a recorrer a elas. Isto a propósito dos que não acreditavam em Deus, mas quando estão aflitos na hora da morte, de repente que começam a acreditar em Deus. É um estado psicológico na medicina. E para matar, para ser bom, não é preciso ser técnico. Agora, em relação ao que eu penso, que aqui já é mais, já vou levantar problemas assim. Se estivesse na minha frente todos os crentes, desde que se declarou existir Deus, eu diria que todos nós somos existência e o proclamado Deus não. Fomos nós que o inventámos para falarmos dele. Fomos nós, nunca ninguém tinha falado em Deus, mas tivemos de existir nós para falarmos dele. Depois, dizem que Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Pergunta,
porque os primeiros seres vivos foram micro-organismos e não como somos hoje. Podemos recorrer à teoria de Darwin, por exemplo, a girafa. A girafa tem um irmão que é o okapi, que vive noutra zona da África, onde há vegetação. Não precisa de ter o pescoço comprido. A girafa tem vértebras com 40 centímetros e para beber água tem de baixar a cabeça. Se nos pedassem com os pés, nós morremos asfixiados com o sangue, mas ela tem uma solução. Tem uma esponja na cabeça e quando ela baixa a cabeça, o sangue vai para lá, quando levanta, vai para o circuito normal. Além disso, tem uma língua comprida, porque as árvores têm espetos e ela consegue ir com a língua. Portanto, isto é a evolução. O que é que Deus não fez como ela é hoje? Desde que temos notícias disso, sempre se rezou a Deus para que não houvesse guerras, fome, doenças e, apesar das rezas, esses males continuam. Se, como dizem, Deus é bom e misericordioso, porque clamamos por Ele. Se me perguntarem quem fez o universo, responderei que não sei. Mas pergunto, quem fez Deus? Era só isto. Eu não sei se... Só, peraí, desculpa. Bem, isso é lindo. Não sei se quem me vai responder a essas questões se servirá dos dogmas. Os dogmáticos são os filósofos que admitem qualquer certeza para além da experiência, o que eu não desejava. Eu não sei se posso pegar um frio agora para dar a minha opinião. Eu não sei se Deus existe ou não. Eu gosto de acreditar que sim. E eu gosto de acreditar que sim, porque Deus é amor, pelo que sempre nos tem ensinado. E Deus é um exemplo por nós. Se toda a gente no mundo seguisse o que Deus nos ensina, os seus ensinamentos, muitas das causas porque há fome, porque há sofrimento no mundo, iam acabar. Bastava nós ajudarmos o próximo e as pessoas que mais necessitam. Bastava não haver ganância de certas pessoas, não haver tanta maldade e houvesse mais ajuda. Eu acho que Deus acima de tudo é um exemplo para nós e não posso afirmar que Ele existe. Mesmo que Ele tenha sido inventado por nós, foi por uma boa causa. Foi porque se calhar precisávamos de acreditar que alguma coisa existia. Não precisamos de ser ateus, podemos simplesmente moldar a religião a nós. Eu não posso dizer que Ele não existe, não posso dizer que Ele existe, eu não posso julgar quando acontece uma coisa má no mundo. As guerras fomos nós que as inventamos. As coisas que nos foram ensinadas é não fazer mal ao próximo, tentar amá-lo e tentar ajudar no que nos é proposto. E se nós o seguíssemos como Ele nos é apresentado, muito mal do mundo ia acabar. Muito bem, antes de passar a palavra, só para desafiar a função do moderador, eu estabelecer como limite 11h15, para que depois também não tenha a cortar a palavra a ninguém, ficarmos com isso. Bom, a questão, evidentemente, num certo sentido, desvia-se da nossa questão e não, por outro lado. Eu, aliás, o problema das dúvidas relativamente à existência de Deus, ou até à afirmação da não existência de Deus, a afirmação da não existência de Deus é mais problemática, pelo menos tão problemática como a afirmação da sua existência. Reconheço claramente que era uma garota, que é problemática, no certo sentido. Porque começa logo o problema da própria existência. A grande questão é que nós temos certos conceitos de existir, de transpor-nos para Deus, e depois, evidentemente, temos dificuldade em pensar Deus como esses modos de existir, segundo os nossos conceitos de existir. Eu preferia não enverdar por aí, senão pode-se instaurar, sobretudo, a confusão na cabeça de quem acredita que Deus existe, porque eu posso afirmar que Deus não existe, num certo sentido de existir claramente. E muitas vezes, quando negamos a sua existência, mesmo do ponto de vista da opção
ateísta é porque negamos um conjunto de conceitos de Deus. Legitimamente. O problema é que Deus não é redutível até aos seus conceitos, é mais vasto do que isso mesmo, e depois a negação de Deus torna-se toda muito problemática. Portanto, a questão é, voltando aqui à questão do sofrimento, e aliás, que esta última intervenção pode permitir esta ligação. É claro, a utopia, num certo sentido, se fizéssemos tudo aquilo que tem a ver com a nossa imagem de Deus, seria tudo uma maravilha e estaria tudo resolvido. É legítima, como utopia, anima certamente a nossa esperança, num certo sentido, mas claro, do ponto de vista realista, temos que admitir que a tal ação nossa, nesse sentido, é limitada também. Aliás, o Cavalieri, o Messias não resolveu porque era humano. Isso implica uma questão. Este problema do mal e do sofrimento, muito provavelmente, não é solucionável pelos humanos. Imediatamente. Essa é que é a questão. Agora, daí saltar para a tal intervenção direta de Deus. E, no fim de contas, muitas vezes a concepção de que o modo como Deus resolve as questões e salva o mundo é por esta intervenção direta, por livros, é que leva muitas vezes a pessoas legitimamente admitirem que não podem admitir o Deus assim. Não é esse tipo de intervenção direta. Até porque, do que tem revelado na história, não tem resolvido grande coisa. Diretamente. Voltarmos de novo a Epicuro. Deus pode. E pede. E quer. Se existisse Deus, que pode e quer, e que pode intervir, e que intervém na realidade e resolve a situação, já o tinha feito. Já nem sequer tinha feito a realidade assim. Claro, se tivéssemos essa crença. Logo, por esta lógica, e se limitássemos Deus a esta lógica, é legítimo dizer que não pode existir. Claro. Então, o mundo contradiz Deus. Podemos ver, e há razão. Deus, nesta perspectiva, claramente não existe. Agora, a questão não fica, o problema não fica resolvida nem a meio caminho. Ou seja, nós temos o problema do mal e o problema do sofrimento, rigorosamente, e ou o levamos ao nível da questão de Deus, ou não. Se não levamos ao nível da questão de Deus, podemos ter duas saídas. Não levamos a nível nenhum, ou seja, é um assunto que não nos diz respeito, ou levamos pelo menos ao nível que levou o caminho. A percepção de que só há alguma esperança de que determinadas manifestações de sofrimento não tenham a última palavra sobre nós, ou seja, que isto possa modificar-se, é que nos dá algum sentido de existência. Caso contrário, enfim, nós somos acontecer a evolução, nós somos natureza, ponto final, nem vale a pena estarmos a discutir estas coisas. Rigorosamente. Uns morrem, uns matam, uns são justos, outros são justos, são nomes também que nós pomos. Uns agem bem, outros agem mal, isto também são nomes que nós pomos. Estamos para além do bem e do mal, são etiquetas que nós colocamos, o que é que isso significa, e portanto nem vamos rigorosamente muito preocupados, porque isso aí é o princípio mais fácil. Se começarmos a preocupar-nos com isso, temos que ver até onde é que levamos a questão. Resolvemos nós a questão, conseguimos resolver nós a questão. Encontramos não só explicações suficientes, como caminhos suficientes que possam alimentar a nossa esperança. E isso tem tentado muita gente legitimamente, e enfim, todos respeitamos, inclusive do ponto de vista da dedicação aos outros estudos, sendo crentes ou não crentes. Óbvio, claro. E Camus era um desses. Levou muito ao peito a situação. Mas Torre nosso também levou muito ao peito a situação, e vê-se nos seus escritos, claro. Mas acabou por conhecer, quer um quer outro, que não temos solução humana para o assunto. E dessa não solução humana para o assunto, por exemplo, o Torga acaba por ter muita dificuldade em ter esperança. Ou seja, sente-se suficientemente duro em si mesmo para não aceitar nenhuma réstia de esperança. Quer dizer, de facto, somos, isto é, o pensamento trágico antigo. Nós estamos condenados a uma tragédia de existência que é, por mais felizes que sejamos em determinados momentos, temos sempre sobre nós este problema, ainda que não seja nosso diretamente, pode ser de outros. E, portanto, se somos sensíveis aos outros, é o que acontece. Ao Torga acontecia, com as crianças que morriam, no momento que era, por exemplo. E
tem imensos escritos e poemas de revolta, claramente, contra isso. Mas quando chegamos a este nível, já estamos quase a colocar esta questão. Onde está Deus? E quando colocamos a questão onde está Deus, é considerarmos o fator Deus, como dizia José Saramago, não é? Como importante como assunto. Como, enfim, não sabemos bem se existe assim como um fulano, talvez não, como uma instância, como um princípio, enfim, temos dificuldade em definir o que é isso da existência de Deus, mas é uma porta de referência onde batemos quando chegamos ao limite das nossas saídas ou soluções para este problema, em última instância. Se lá chegarmos, podemos não lá chegar, nem chegar lá. E é legítimo também para os seres humanos fazerem essas escolhas também. Ou seja, não vamos. A ideia de que um crente tem uma perspectiva pejorativa sobre alguém que nem sequer chega a colocar as questões deste nível, ou quando coloca as questões deste nível, pode chegar, opta por não meter Deus no barulho, ou se mete Deus no barulho, opta pela conclusão final, não pode existir porque contradiz a criação. Não. Há um completo. Eu, pessoalmente, por exemplo, tenho um respeito profundíssimo por Miguel Torga, na sua posição, enfim, inquebrantável, que assume frente a esta questão, sem encontrar em Deus como saída para isso. Claro. E isso até é legítimo até a certo ponto, porque senão vamos cair naquilo que o Senhor disse, que é, enfim, encontrarmos Deus como um recurso e inventarmos Deus, no fim de contas, para alguma solução nossa. Não é? Se é inventado, é bem inventado. De facto, desempenha uma função pragmática boa, está bem? É uma boa aposta, como diria Pascal, talvez, ou Voltaire dizia, se não existisse, tinha que ser inventado, pelo menos para aquietar, é por outra razão, para aquietar os mais pobres, etc. Mas voltamos ao mesmo problema, não somos nós que o inventamos, em última instância. Eu aí, enfim, gostaria de explorar a outra questão. Porquê é que nós nos sentimos insatisfeitos com isto? E a ideia da atração final é também importante. Ou seja, será que Deus surge simplesmente como último recurso a quem bater à porta quando não temos soluções, nem sequer para a nossa esperança? Ou será que Deus surge antes, quando provoca em nós, não sabemos como, não sabemos a partir de onde, nem de que tipo de existência, provoca em nós esta necessidade de que as coisas não fossem assim? Claramente. Ou seja, a impossibilidade de nos conformarmos com isto, por exemplo. E será isso, que às vezes é muito incómodo a nós. Quando eu conheceu, Torga deu da mesma. Quem dera ao Torga poder descansar e dizer isto é um assunto que não me diz respeito, mas não consegue. E este não conseguir é sumamente incómodo para nós. Se Deus fosse inventado por nós com comodidade, pura e simplesmente, não o inventamos. Não queremos um Deus que nos vem espicaçar contra este problema do mal que existe à nossa volta. Queremos é que nos faça esquecer que existe mal à nossa volta, porque nós temos estratagemas, felizmente, muitos, seja de medicina, seja tecnológicos, seja outros, para esquecer isto tudo e embutir isto tudo. Mas, no entanto, se mantém lá dentro o bichinho de que, se estamos perante situações de injustiça, sentimos atingidos e achamos que não poderia ser. Em alguns casos, até nos sentimos revoltados. Este tipo de sentimento é que é uma espécie de... Pode ser lido assim, pode não ser lido assim, claro, são opções de leitura. Como opção de leitura de um eco deste Deus já em nós, portanto, que se antecipa a nós o construirmos depois como esperança final. A construção de esperança final não pode ser simplesmente construção, como recurso, ou pode ser, como no caso, aí sim, no caso do crente cristão, ou do crente judaico também de tradição bíblica, como resultado daquilo que o crente considera uma revelação da história. Ou seja, na história de Israel, na história de Jesus, etc., etc., Deus acredita, o crente só, e tal, só quem acredita, Deus revelou-nos a sua relação a esta questão do mal, que nos dá motivos de considerarmos que é legítima a nossa esperança que o mal não tenha a última palavra. Mas termos motivos que é legítima essa última esperança, só o crente pode ter a partir dessa revelação e, portanto, nesse sentido acredita que é Deus que nos revela, enquanto nós não somos nós que o projetamos. Claro, com legitimidade, alguém não crente pode dizer, não, mas isso
que é um mecanismo de projeção. Já muitos o fizeram na história. O mais conhecido foi Feuerbach, sobre nós construímos a ideia de Deus como ideia de perfeição do ser humano. É possível. Esta é a questão das leituras da realidade. Há leituras da realidade, pode ter muitos motivos a seu favor, por exemplo, um motivo que é sempre um motivo benéfico para isso, mas que, em última instância, não são comprováveis por recurso nenhum. E, nesse sentido, eu colocaria, peço desculpa, mas, enfim, não é ofensa nenhuma, eu colocaria a opção de fazer esta leitura crente da realidade como motivo de esperança fundamentado, na fé, ao mesmo nível da opção de não fazer. Porque tem, no fim de contas, os mesmos motivos. Os indiferentes da pessoa diziam nenhum. Ou seja, não tem motivos racionais no sentido estrito do termo. Acabam de ser opções crentes. Eu faço a opção crente, em última instância, de conceber o mundo sem o recurso a Deus. Ou faço a opção crente de conceber o mundo com o recurso a Deus. Ora, esse recurso a Deus pode ser feito depois de vários modos, evidentemente. Portanto, tem, em última instância, a mesma legitimidade. Poderíamos depois discutir os motivos, que é quem faz a opção por compreender o mundo com recurso a Deus, comportamentos, tem estes motivos para isto e aqueles e aqueles e aqueles, e isso tem estas consequências. Quem faz a outra opção tem estes motivos e tem as suas consequências. Podemos discutir os motivos. E a discussão dos motivos pode levar, se houvesse um arco de dizer que ele tem mais motivos e que ele tem menos motivos, quando muito. Ou pode levar o crente a dizer, bom, tu tens mais motivos do que eu, de facto, e portanto a minha fé não é suficientemente segura. Ou o inverso, não, o crente a dizer, se fosse a dizer, não, de facto tens motivos suficientes e de facto devo reconsiderar a questão. Sim, mas só podemos discutir, no fim de contas, legitimamente e respeitosamente, esses motivos. Em última instância, dizer que é irracional, não só de irracionalidade é estranha, não só de racionalidade também. Acreditar ou não acreditar é descabido neste caso. Eu até, desculpe, não quero ficar com a última palavra sua. Não, mas só notar que, de facto, é frequente, inclusive, considerar-se que as pessoas, no final da vida, se dirigem para a fé por uma perspectiva de alienação, quando, curiosamente, podemos fazer a leitura exatamente ao contrário, que o ramo da vida nos aliena e é no momento em que nos confrontamos com a pergunta sobre o sentido que despertamos para aquilo que de facto somos humanamente, que é de facto finitos, limitados e que algo maior teremos de procurar que não se bastará em nós próprios. Portanto, que a alienação não seja necessariamente a de quem busca a resposta da fé, mas que possa ter acontecido precisamente ao contrário nas outras fases em que estivemos distraídos. De qualquer modo, termino, e de facto a última palavra não é minha, nem de facto não. É curioso terminarmos uma tertúlia que começa com uma pergunta, levando para casa com uma série de perguntas. E a grande interpelação de que importa que o sofrimento continue a ser uma pergunta para nós. Em definitivo, parece que posso fazer a síntese por aí. Termino recordando algumas atividades que o ISC irá promover nos próximos tempos. Recordo o concerto musical de Epifania no dia 11 de janeiro aqui, precisamente, às 21h30. O quarto curso livre dedicado a questões de família, que terá como formador o Padre Francisco Martins, que é responsável pelo setor da pastoral familiar. E no dia 18 de janeiro, às 21h, um momento que penso que também merecerá a atenção de todos, uma tertúlia ecuménica. Irão estar na mesma mesa um católico, um ortodoxo e um evangélico para problematizarem as diversas visões sobre a família. No dia 18 de janeiro, às 21h, também aqui neste espaço. Deixo o agradecimento a todos os presentes e o agradecimento também da amizade, que já é longa, ao Dr. João Duque por este belíssimo momento de questões, de interrogações, também penso que algumas respostas, peço a Cristina que permita terminarmos e peço uma salva de palmas para o Dr. João Duque.